Muito boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, a vereadora Lidiane e a vereadora Fátima, aqui presente. Gostaria de saudar a todos os funcionários desta casa, saudar também ao público que está aqui presente e ao público que nos assiste das redes sociais e na Rádio Conexão FM. Iniciando meu discurso, gostaria de me acostar aos votos de pesares apresentados pelos colegas, A família de Luiz Pedra e a família de seu Félix. Estendeu o abraço fraternal, e caridoso a toda a família. Gostaria de me acostar também aos votos de aniversário apresentados ao colega Zé do Egito, a minha tia Neta e a Damiana, que fazem parte, da família dessa casa. Acho que merecia até uma festa de aniversário, promovida aqui pelo presidente da casa. Mas também gostaria de parabenizar a grandes nomes da terceira idade que fizeram aniversário, neste período de 15 dias, de uma semana a outra. E nos alegra comemorar o aniversário de pessoas com uma longevidade tão grande. São exemplo, Dona Alice, que vários vereadores estiveram presentes, Dona Alice da Santana, completando 90 anos e ainda dançando, uma rancheira, em homenagem ao seu aniversário. Dona Francisca também, minha vizinha, completando 98 anos. A seu Pedro Joaquim e a mãe do nosso colega vereador Pedro Sopa. Então, estender esse abraço de aniversário às pessoas da terceira idade que nos alegram tanto, com essa longevidade. Gostaria de anunciar e convidar a todos, para fazer a inscrição e estar presente na Corrida da Fogueira. Foi anunciada pela Secretaria de Cultura, juntamente com a Secretaria de Esporte, A Corrida da Fogueira que vai acontecer no dia 7 de junho. Teremos as inscrições iniciadas no dia 7 de abril, com vagas limitadas. Então, atentar aos atletas da nossa cidade, aos atletas de fora, a fazer essa inscrição, Junto com o apoio também da Secretaria de Esporte, a qual apresentei um requerimento solicitando, junto com a Secretaria de Esporte e a Prefeitura Municipal, a realização do torneio da fogueira, do torneio, tão característico no período junino aqui da nossa cidade. Visto que vários esportistas, vários atletas, inclusive os representantes dos times, me procuraram para que haja esse torneio. Este torneio, vale salientar que ele não mexe somente com o esporte do nosso município, mas também com a economia, com a cultura, com a diversidade, com o lazer. Ele junta muita gente assistindo, mexe com a população, então é um evento bastante proveitoso. Eu gostaria de agradecer aos colegas pela aprovação do requerimento. Salientando sobre o que foi falado sobre a questão dos animais de rua. E hoje estive em conversa, com o senhor Herói, aliás, é o delegado da Polícia Federal que esteve aqui presente na reunião, e ele me falou que foram realizadas as reuniões em São Mamede e em Malta, e me cobrou um dia, Então, de retorno imediato a ele, disse que vou fazer um levantamento junto com os proprietários que queiram participar desta reunião, porque eu acredito que os produtores, os criadores, os proprietários desses animais, o período de melhor horário para que haja essa reunião seja o horário noturno ou no sábado. Então, vou fazer um levantamento qual seria o melhor horário, porque não adianta a gente fazer essa reunião e não vir ninguém, e vir apenas os vereadores, ou vir apenas alguns representantes do poder administrativo, Então, o intuito é trazer esses proprietários, é informar esses proprietários, é difundir sobre as leis. Então, eu achei melhor por optar em fazer esse levantamento da melhor data e, posteriormente, avisar os colegas vereadores para que possam chamar seus colegas proprietários. Falar também sobre a Conferência Municipal de Saúde e do Trabalho, a qual estivemos participando, a maioria dos vereadores aqui. Conferência muito proveitosa, em que foi explanado para a gente muita coisa que não era do conhecimento de nós vereadores, mas que sim faz parte do nosso papel fiscalizador, faz parte do nosso papel como vereador, apresentar leis, apresentar propostas que ressaltem, que cuidem bem da saúde do trabalhador. Que é de grande valia, pois estamos passando pelo Abril Verde, o mês da saúde do trabalhador. Inclusive, apresentado o projeto de lei do colega vereador Segundo, que entra em paralelo de muita importância sobre a criação desse Conselho Municipal de Saúde do Trabalhador. E muita gente pode perguntar, mas não é a mesma coisa do Conselho Municipal de Saúde? Não. O Conselho Municipal de Saúde do Trabalhador está voltado apenas para atividades laborais, a ver o risco de futuros acidentes, de futuros empecilhos e patologias na ergonomia do trabalhador.
O trabalho focado nisso só tende a melhorar, né? Que nossos funcionários trabalhem melhor, de uma forma que não venham a causar acidentes, não venham a causar prejuízo à sua saúde futuramente. Então, agradecer aos pares pela aprovação. É, o projeto, perdão, foi para tramitar, né, para receber seus pareceres. Posteriormente, vai ser votado aqui nesta casa. Gostaria de falar também sobre o outro requerimento de minha autoria sobre a sacola literária. O que é essa sacola literária? No município de Patos, nós temos um projeto na educação chamado Sacola Viajante. Essa sacola viajante, ela contém vários livros da educação infantil, em que é mandado para casa para que o estudante faça a leitura com seus pais. Isso não incentiva somente a educação e a alfabetização da criança, mas também os pais, né? É a reciclagem da educação dos pais. Incentivar os pais mais a ler. E nos discursos apresentados aqui nessa casa, hoje tivemos um projeto de lei que cobra um pouco da retirada do papel da burocracia, que cobra a digitalização, né? Então, ele tende a facilitar esses processos administrativos, facilitar o envio de papéis, de documentação, de declarações. Em contrapartida, eu apresento um projeto que traz de volta a real necessidade do papel, que é o ensino, que é a educação, que traz de volta esse contato da criança com o papel. Não chegar no seu pai e apresentar um vídeo do YouTube, apresentar um vídeo do TikTok, mas uma sacola vindo da escola, mostrando conhecimentos, né, mostrando histórias, podendo mostrar também histórias que eduquem sobre o transtorno do espectro autista, colega vereador segundo, podendo mostrar histórias que eduquem sobre o trânsito do nosso município, que foi tratado aqui na PRF, de forma educativa. Vai ser um filho apresentando a seu pai, o filho ensinando ao seu pai, né, o que é certo e o que é errado. Poderia botar também sobre a questão da segurança pública, a segurança da nossa cidade. Imagine nossas crianças ensinando aos mais velhos que é errado o que tem sido praticado aqui de moto, que é errado essas manobras, essa direção de periculosidade. Então, esse projeto de sacola literária é um projeto muito interessante que vou levar mais à frente para a nossa secretária de Educação, assim como o prefeito Arimateia. Falar também no que foi tocado sobre a questão do rosto dos matos que está sendo feito pela cidade e o início das obras da Praça Sul. Estive essa semana atrasada apresentando nas minhas redes sociais um pequeno esboço do que é o projeto da Praça Sul. Posteriormente, vou estar mostrando em fotos 3D, né, que fica de melhor visualização à população o que é a obra em si. Salientando também que não é só a praça que será feita, serão feitos passeios do lado contrário ao Colégio Santa Terezinha, né, do lado, popularmente falando, do lado do Espetinho de Enéas. Passeios esses que vão facilitar a locomoção da população. Serão calçadas que vão prevenir, né, da população estar andando no acostamento da pista. E posteriormente vou estar postando nas redes sociais como serão feitas essas calçadas, esses passeios. Falando um pouco do que me foi indagado sobre a questão da adesivação do carro, né? E vale salientar que já temos uma lei que rege essa questão, em que o carro do gabinete ele não exige essa adesivação. Mas concordo plenamente na adesivação do carro da hemodiálise, que inclusive é lei federal, né? É uma lei federal que é um carro de uso exclusivo e que tem que ser adesivado. Na questão do carro estar na garagem, há sim controvérsias na minha visão de cada vereador. Se o carro continuar, se o carro ficar no seu período de folga aqui na Secretaria de Transporte, vai arrumar a viagem para ele, vai chegar alguém e vai dizer: ah, você está me negando um carro, mas tem um carro aqui, entendeu? Então, concordo que tem que ser fiscalizado, né, os horários à parte desse carro, mas que esse carro, ele estando presente na Secretaria de Transporte, ele vai ser sim indagado da população por que ele não está sendo usado, né? É uma questão também de educação da população, de ver que o carro é de uso exclusivo da hemodiálise. Acredito que a adesivagem vai ajudar bastante, mas que vai ser sim cobrado se ele continuar ali na Secretaria de Transporte. Eu levarei essa demanda diretamente ao diretor de transporte. Falado sobre a questão da água do poço, requerimento da vereadora Lidiane de de fazer uma instalação que vá da água do poço do campo para o cemitério. E lembrar que fiz um requerimento no ano passado, inclusive falei com o vereador Zé do Egito, que mora na localidade, sobre a questão de uma estação elevatória. O que é uma estação elevatória? Uma caixa d'água
em outra localidade, uma localidade que a água da Cagepa chega com menos força. Já me foi indagado várias vezes reclamação sobre a falta de água no loteamento Joaquim Caboclo. Inclusive, acho que o vereador deve escutar bastante isso lá. O que é uma estação elevatória lá ia facilitar? O campo, ao meu ver, é o local de maior nível de altura naquela localidade. A gente fazendo uma estação elevatória lá, a água teria pressão e abastecer, né, não só o campo em si, que vai precisar de uma demanda bastante grande de água quando houver grama, mas a localidade. Quando a água da Cagepa não der sua força, não der sua venção, seria aberto, né, uma comporta, seria aberto um registro para que pudesse suprir as necessidades da população. Então, essa demanda eu vou levar diretamente ao prefeito, mas salientando que ele já havia sim me pedido um cálculo de uma caixa d'água de em torno de 25 mil litros para suprir essa necessidade e não ser retirada a água diretamente do poço, né? A água vai do poço para esse abastecimento dessa caixa d'água e posteriormente para os usos contínuos. Falar um pouco sobre a questão das cisternas que foi cobrada aqui. As cisternas, nós estamos em duas execuções de cisternas paralelas. As cisternas da Codevas, que foram conseguidas pelo Poder Executivo, e as cisternas que estão sendo de uma parceria da Igreja e do Sindicato dos Trabalhadores, se não me engano. Então, a execução dessas cisternas está sendo sim feita, né? Eu não sei quanto a questão do planejamento, se vai ser feito em tal localidade, se foi feito em tal, quem foi primeiro, quem não foi. Essa informação eu não tenho no momento agora, poderei trazer na próxima sessão. Mas que está sendo feito sim o trabalho, mas a demanda da máquina é gigante. Enquanto há, né, o processo de perfuração, enquanto há esse processo de escavação dessas cisternas, é cobrado o processo de estradas, de revitalização da estrada. É cobrado, por exemplo, uma revitalização numa passagem de dificuldade quando há o período de chuva. Então, há uma demanda muito grande para essas máquinas, né? Mas foi anotado o nome das pessoas. Posteriormente, no mais tardar essa semana, a gente já tem uma resposta. Levarei também a questão da demanda do lixo, os pontos de coleta de lixo. Salientar também que a gente pode, com essa problemática, gerar uma solução que pode virar um requerimento, que seria o quê? A instalação de pontos voluntários de coleta, né? Visto que a logística para pegar todas essas comunidades rurais é extremamente grande e deve sair um pouco cara. Então, esses pontos de coleta, esses pontos de coleta mais próximos, né, à BR, mais próximos à estrada principal, seria de bastante valia para diminuir essa logística, para facilitar um pouco mais o trabalho e assim a gente conseguir coletar nas principais comunidades rurais. Sobre a questão da caprinocultura, e parabenizo ao vereador Ed Carlos pelo requerimento, porque são, né, os processos econômicos primordiais do nosso município, a agricultura e a pecuária. E a criação de caprinos, a criação de ovinos, a criação de suínos, é um cargo-chefe do nosso município. Enquanto o vereador fazia seu discurso, eu lembrei que no ano passado, uma mãe me indagava sobre a falta que houve, se eu não me engano, no período de outubro, a falta do leite de cabra. Leite de cabra, que é um paliativo, né? Há várias crianças que não podem tomar o leite de gado e que são instruídas a fazer o uso do leite de cabra. E uma mãe questionava a falta disso, né? E o incentivo à caprinocultura do nosso município é bastante importante nessas questões. Foi indagado algo que eu fiquei meio confuso, porque foi cobrado a resposta dos requerimentos, foi cobrado, inclusive, com a apresentação de um projeto de lei requerendo que seja feita a resposta, seja feito um ofício, né, seja oficializado a leitura desses requerimentos. Em contrapartida, é dito aqui nesta casa que as coisas só acontecem quando são cobradas nessa Câmara, e estão acontecendo por serem cobradas nessa Câmara. Então, acho que isso responde um pouco dessa parte do projeto de lei. Se está sendo requerido e está sendo atendido, então os requerimentos estão sendo lidos, estão tendo ciência dos requerimentos que estão chegando, né? Inclusive, faço questão de apresentá-los pessoalmente ao prefeito Arimateia, de cobrar, de estar com aquele puxão na orelha, tal requerimento tem mais urgência, esse outro tem um pouco menos, a gente dá para fazer depois.
e vários requerimentos têm sido atendidos simultaneamente. Então, tem sido feito, sim, um tratamento carinhoso com os requerimentos que vêm desta casa, e vale salientar que o trabalho tem sido enorme, né? Diferente dos outros anos, a gente começou com gosto de gás, como diz popularmente falando. Nesta casa, apresentando cerca de 10 requerimentos por sessão, mais de 4 projetos de lei, 5 projetos de lei por sessão. Então, é uma das casas que mais trabalha, porém a demanda é muito grande, alguns requerimentos vão ser atendidos depois, né? Mas me deixo de prontidão para fazer esse meio de campo e levar ao prefeito pessoalmente todos os requerimentos feitos nesta casa. Concordo plenamente sobre a questão de se prevenir para uma seca, né? A gente está passando por um período de inverno extremamente confuso, em que vários agricultores têm questionado sobre o futuro, né? Se a gente vai estar assistido, se a gente vai estar realmente preparado para o pior dos cenários, né? Que o pior dos cenários seria não chover posteriormente a esse mês. Mas a gente tem tido sim a resposta de pequenas chuvas, mas que traz sim a esperança ao nosso sertanejo para que hajam mais, né? Então, foi elencado várias questões aqui que tem a ver com essa questão da chuva, inclusive a questão dos esgotos, né? Que deixei para falar do final, por ser uma questão mais delicada, mas que é um período em que surgem vários requerimentos que, como eu disse, para ser atendido simultaneamente é muita demanda, mas que sim, pouco a pouco a gente vem respondendo, a gente vem fazendo um trabalho de resposta a esses requerimentos. Quanto à questão da galeria e os esgotos, que foi falado aqui. Nossa cidade é uma cidade de pequeno porte, é uma cidade que é regida por um código de conduta. Ainda não temos um plano diretor, né? Inclusive foi requerimento meu na outra gestão, a criação de um conselho de infraestrutura para a gente sim criar um plano diretor para reger, né, o crescimento da nossa cidade. Nossa cidade, se você olhar direitinho, ela cresceu praticamente o dobro do que era o seu tamanho, né, com a realização dos 3 loteamentos. O Joaquim Caboclo, o Vale do Sol e enfim, um outro loteamento, que me faltou a memória. Então, um planejamento prévio é bastante importante para que não haja construção de casas em antigos córregos, assim como foi a rua citada aqui, a rua que é citada para se fazer o canal pluvial. Essa questão é muito delicada porque no Código de Conduta ele diz claramente, né, que o destino, a destinação final dos resíduos da casa é de total responsabilidade do proprietário no âmbito de se criar fossas sépticas, né? Visto que a gente não tem estação de tratamento de esgoto. É cobrado aqui galerias, mas qual vai ser a destinação final? Qual vai ser, né? Para onde vai toda essa água? Para onde vai todo esse esgoto? Nossa cidade não tem uma estação de tratamento de esgoto. Então, se eu desviar esse esgoto, toda a destinação final vai causar um problema. Se eu desviar perto do terreno de fulano, fulano vai reclamar que o esgoto está caindo no terreno dele. Se eu desviar para outro lugar, o outro ciclano vai reclamar que está caindo no terreno dele. Então é uma questão delicada por isso. A gente não tem onde desaguar, né, esse esgoto. A gente não tem uma extração de tratamento. Então, eu acho que o mais importante seria reeducar a população para que faça a execução de fossas sépticas, porque vai prevenir de uma dor de cabeça maior. Claro que tem que se fazer sim um planejamento do saneamento básico, mas que se você olhar direitinho ao pé da letra, a questão do esgoto é um pouco inviável, porque até por questões orçamentárias. Se você olhar direitinho e pesquisar em cidades que há, né, uma estação de tratamento de esgoto, essas obras, pelo seu alto valor, tem que ser, vou concluir, senhor presidente, tem que ser ajudadas, tem que ser um deputado, um senador que envia uma verba. Então é uma questão bastante difícil, mas que é uma questão que a gente vai abraçar com carinho, né? A gente sabe da questão da fedentina, dos perigos causados, né? Principalmente nesse período de chuva. Então a gente vai ter um olhar bem mais atento a essa problemática. No mais, senhor presidente, gostaria de desejar um bom fim de semana a todos e voltarei caso seja necessário. Colegas vereadores, rapidamente voltando aqui no segundo expediente, apenas para mandar um abraço, né, para
quem está nos assistindo, o amigo Ian Cambuim, filho do saudoso Bosco Cambuim, e a minha irmã Maria Helena, que agora, né, é um ouvinte assídua. Gostaria de falar, né, que vou me inteirar sobre o caso, sim, do porte de terra, se foi cobrado, se foi com o uso das máquinas da prefeitura. Salientar se é um loteamento, a jurisdição diz que a pavimentação, a manutenção de ruas, se é um loteamento, é do dono do loteamento, de acordo com lei, né, mas vou me inteirar, sim, se foi feito esse serviço, se foi cobrado com a máquina da prefeitura. Posteriormente, vou trazer, né, a resposta. Sobre a questão das galerias, e algo incomum feito nos conjuntos habitacionais do nosso município é que as galerias, né, como é dito, elas passam no meio de todas as casas para desaguar em um ponto só. A gente já teve um problema posteriormente no ano passado na casa da nossa amiga Sandra Capuchu, que toda a galeria daquele conjunto lateral, inclusive a galeria que vem do restaurante que tem por trás de sua casa, toda a galeria desce por um ponto só. Ou seja, se alguém faz alguma besteira, se alguém faz algum entupimento na parte de cima, termina acarretando o pior para quem está no final, né? Então, vou fazer esse levantamento sim, vou convidar o nosso engenheiro Lucas para fazer esse levantamento. Quanto à última questão que foi cobrada sobre o prefeito passear demais, que o prefeito não está aqui, essa semana, vereador, eu vi ele várias vezes aqui, inclusive cortando cabelo na nossa cidade, e não é de distinção dele atender as pessoas onde tiver, né? Notícia, caso este que foi demonstrado aqui na nossa reunião da Conferência de Saúde e que o prefeito esteve atendendo aqui no gabinete da Câmara por um bom período. Esteve atendendo também na rua, atende inclusive cortando o cabelo lá em Gilbar, está atendendo o pessoal. Então, o prefeito sim está participando, está vindo aqui na nossa cidade. Cobra o vereador também que venha mais, né? Não venha só na sexta-feira fazer aquele levantamento para me dar lapada aqui também. É, então, no mais, eu queria agradecer e desejar um bom fim de semana a todos. Nesse finzinho de semana de quaresma, próximo da Semana Santa, desejar um abraço fraternal a todos. Um abraço.